E aí pessoal, sejam bem-vindos novamente, esse é o Brazilian Reaction e nós vamos estar atualizando as informações hoje para você, né? Meu nome é Marcelo Lima, tenho que me apresentar antes, pessoal que não me conhece ainda. Eu vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando com seus amigos aí, né? Então, a ideia principal hoje vai ser desmanipular a sua mente. O que acontece? Independente se você é de direita ou de esquerda, né? Eu tenho que dizer o seguinte, o que acontece? Diante dos fatos que têm sido apresentados, por exemplo, na CPI da Covid, não tem o que discutir, né? A gente começa a observar e ver que o pessoal está tentando manipular muito, né? E já parte do princípio de Renan Calheiros como relator, já não dá para levar muito a sério. Mas não vamos polemizar muito, eu não quero polemizar muito, nem politizar o assunto, nem polemizar e nem politizar. Eu quero ir direto ao assunto para que você entenda, até porque tem muita gente pensando aí que, que aquele remédio, tem que falar o remédio do Bolsonaro, não pode nem falar o nome, porque senão cai a live aqui, cai o vídeo. Então, aquele remédio lá não presta, não serve, o outro acha que presta, que o tratamento é assim, presta, que não presta. Então tem muitas situações estão sendo colocados ali na CPI e que cria muito controvérsia. E o que acontece? Tem uma parte da mídia que está pegando a parte que eles querem e colocam lá somente o que eles querem. Por exemplo, botar Pazuello como mentiroso e etc. Né? Amanhã é o dia que, né, no caso hoje, esse vídeo vai sair, hoje mesmo a secretária do Ministério da Saúde, né, vai ser convocada, né, a capitã, que fala o nome dela, né? Capitã Cloroquina lá. E ela está convidada a depor e solicitou um habeas corpus, porque ficam com medo, claro, de alguém ali, porque realmente uma CPI tem poder de polícia. E a gente não sabe o que pode sair dali, né? E qualquer um que fosse ali naquela situação, com medo do que pode ser feito, já partindo do princípio que existe, né, uma perseguição, né, um ato tudo pronto, um circo pronto para se tentar culpar o Bolsonaro das mortes. Então o pessoal fica com medo, né, até de responder certas perguntas que possam parecer, né, e possam condenar, às vezes por um motivo, às vezes não sei, né. Então nós vamos fazer uma análise. Quero trazer um panorama para você entender de que, primeiramente, se você é de esquerda ou de direita, isso não importa. O que importa é que você saiba as informações, né? Que você tenha os fatos. A partir do momento que você tem os fatos, aí você decide, né? Sendo de esquerda ou de direita, você decide o que você vai fazer. Mas eu acho importante você saber dos fatos. Então eu vou dar uma atualizada. Tiveram alguns vídeos, eu gosto de pegar algumas coisas para estar contextualizando o que eu quero falar. É importante partir do seguinte princípio, né? O Brasil é um país de classe, né, D, no sentido político, mundial, né? Nós não estamos bem politicamente, né, no mundo já há muito tempo. Isso todo mundo sabe. Então, o que é feito aqui no Brasil é meio que levado em segundo plano a nível mundial. E por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu acho que a partir do momento que a gente quer fazer alguma análise, né, alguma análise de uma doença que é global, por que a gente vai fazer uma análise no Brasil? Porque, por exemplo, houveram vários relatos aí, todo mundo já ouviu falar nisso, de que a pessoa que faleceu ou não faleceu não foi por Covid, né? E colocam lá Covid. É o que está mais acontecendo no Brasil. Por vários motivos. Eu não vou enumerar aqui, se eu começar a enumerar um monte de motivos, você entra no Google, tu vai começar a ver e saber o porquê disso tudo, né? Existe uma vontade muito grande de que esses números cresçam, né? Os números sejam altos. Então, e existe um outro interesse de que haja um culpado, uma pessoa que seja culpada disso, né? É o que essa CPI está tentando demonstrar. Então vamos começar. Eu vou trazer para você para um debate mais amplo, para você começar a poder pensar, né? Eu sei que tem muita gente que é anti-bolsonarista, doente, né?
são impossíveis de você discutir. Mesmo que você fale todos os fatos, mostre tudo, não adianta que ela não vai mudar de opinião. E existe os bolsonaristas doentes também, que é a mesma coisa. Né? Que mesmo que o cara esteja errado, que o presidente esteja, o cara vai achar que está certo. Mas não é esse público que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo falar com um público que pensa, que analisa, que gosta de estudar, que gosta de ler, que gosta de estar pesquisar o assunto. Então é isso que eu faço. Eu gosto de fazer isso. Pesquisar o assunto para poder tecer uma opinião, né, dentro do possível. Né? E eu já parto do princípio, né, eu já posso te dizer, de que é muito complicado. Nós estamos de frente a uma pandemia, né, que todos estão confusos o tempo todo. E não é só de agora, desde o começo, que está todo mundo tentando dar um jeito enquanto vai se aprendendo o que fazer. Então, partindo desse princípio, isso não é Brasil, não. Isso é Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, todos os países estão na mesma situação. Ninguém tem certeza de nada. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você básico. Aqui o presidente está sendo perseguido agora por causa do remédio. Né? Não vou falar o nome aqui. Está sendo perseguido por causa do remédio. Sabia que lá nos Estados Unidos também está sendo prescrito, esse mesmo remédio está sendo prescrito por vários médicos, inclusive na Flórida, onde os números foram muito bons relacionados a Nova York. Né? E aí? E esses médicos não estão sendo perseguidos, igual estão sendo perseguidos aqui, os médicos daqui. Inclusive, a secretária, né, vai depor amanhã, Mayra Pinheiro, e o pessoal já está preparando. Né? Olha, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu já imagino. Então, assim, por que aqui no Brasil a coisa está tão politizada, em outros países não? Tem países que estão preocupados em resolver o problema e não politizar o assunto. Então o Brasil está muito politizado, então não dá para você analisar cientificamente, né, tecnicamente, um assunto que está sendo politizado. Então eu peguei aqui um bate-papo da ex-jogadora de vôlei, né, Ana Paula Henkel, que hoje está estudando nos Estados Unidos, fazendo ciência política e faz uma análise, sempre tem feito análise sobre política, né? Então, ela vem trazendo os dados aqui, eu vou começar a trazer para vocês, para não ficar muito longo, mas para a gente começar a ver se realmente essa CPI é séria, tá? Então vamos partir do princípio aqui. Eu vou estar soltando alguns vídeos que eu não fiz corte, eu coloquei. A gente vai pulando algumas coisas que não interessam e vamos caminhando. Eu vou abrir o primeiro vídeo aqui, né? Deixa eu abrir o primeiro vídeo aqui. Pá. E agora, Zuzu? Vamos para onde? Vamos para ela, Ana Paula Henkel, diretamente dos Estados Unidos. Vamos conversar com a nossa eterna musa do vôlei, comentarista, especialista, sabe tudo e um pouco mais. Primeiramente, boa tarde, Ana Paula. Boa tarde para vocês, bom dia para mim aqui, 8h37 Botar. da Quais as manhã. manchetes? Muito bom. Pulando. Omar Aziz, né? Infelizmente, gostaríamos que qualquer CPI tivesse um Perguntaram sobre a CPI aqui. CPI, para você, é uma brincadeira? Ela vai dar a opinião dela sobre a CPI. Sério essa CPI do Covid? Qual que é a sua análise do que está acontecendo no nosso país? Difícil levar essa CPI a sério com um relator, Renan Calheiros, e um presidente, Omar Aziz, né? Infelizmente, gostaríamos que qualquer CPI tivesse um objeto sério de investigação, de colocar aí respostas para as várias perguntas que, né, o Brasil tem, principalmente em relação aos repasses federais aí aos governos estaduais e municipais. Mas a CPI já nasce uma piada quando tem um relator como Renan Calheiros, né, um campeão aí de inquéritos. Omar Aziz investigado exatamente por desvios na saúde, de verbas públicas na saúde, a esposa que já foi presa. É uma CPI que nasce a gente com um nariz de palhaço do outro lado, né? Então, assim, já começa por aí, né? Vou dar uma pausa aqui no vídeo. Fato, são fatos. Renan Calheiros é processado, tem 7 processos, né? 7 inquéritos. E o presidente
o Renan é o relator, e o presidente já foi, também responde inquérito por desvio em recursos da saúde. Então, assim, gente, é difícil a gente pegar e falar, não, cara, ele é a pessoa indicada para fazer isso. A Renan Calheiros já tem uma história de corrupção envolvendo vários nomes, várias pessoas, e a gente sabe que muitas vezes aqui no Brasil as coisas não andam, né? As coisas não andam porque existem interesses políticos por trás disso. Então, se o Renan hoje não está preso, eu não posso dizer por quê, mas eu desconfio, né? E a gente sabe como é que as coisas funcionam. Vamos continuar aqui, para a gente pegar mais umas ideias aqui. Então já começa a CPI com Randolph Rodrigues, Osiris, né, que é o presidente, e o Renan Calheiros como relator. Então já é uma coisa muito complicada, né? Mas vamos continuar, vamos passar por cima disso, vamos dizer que está tudo bem, que são pessoas idôneas, mas vamos lá. Você sente que eles estão fazendo campanha quando você vê o Mandetta lá? O que você acha, que já estão preparados para 2022? Eles estão lá preocupados em fazer campanha também? Acho que virou, né, o principal objeto dessa CPI, alimentar as manchetes contra o governo federal, contra a possível omissão. Eu acho que interessante que a gente sempre tem tentado trazer o debate assim para o lado intelectualmente honesto, né, ali nos pingos. A gente pode discutir erros do governo federal na pandemia, mas assim, dolo, né, omissões, a gente não vê que tem um escopo para investigar possíveis erros como o mundo errou, né? Aqui nos Estados Unidos também, o mundo foi atropelado por uma pandemia global aí, e muitas coisas foram acontecendo, os países foram aprendendo no decorrer da própria pandemia, né? O famoso trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, acho que isso tudo é válido a gente discutir onde acertou, onde errou, no curso normal da tentativa de acerto. Agora, da maneira como está sendo feito, né, o circo, as perguntas, você vê o próprio relator Renan Calheiros, às vezes, não deixa o depoente terminar a resposta, ele corta, né? A gente viu senadoras a semana passada aí fazendo perguntas enormes para o ex-ministro Pazuello e responda sim ou não, responda sim ou não. Como assim responde sim ou não? Isso é uma CPI, né? Precisa de muito mais contexto, as perguntas sérias em relação a contratos, enfim, a todo o escopo da pandemia. Infelizmente, não vai dar em nada. A gente quer agora saber quando vão entrar nos governadores. São muitas perguntas aí, né? Como Carlos Gabas, a gente está pedindo, está vendo o requerimento aí que foi apresentado. Então, vou dar uma pausa aqui. Vou começar a refletir com você aqui. Vamos dar uma ideia aqui rapidinho. Olha só. Já partindo desse princípio, a gente já vê que é complicado de se resolver alguma coisa. A pandemia no mundo inteiro foi um problema, não é? Ninguém teve certeza de nada, né? O tempo todo está todo mundo tentando descobrir, os cientistas estão confusos, há muita contradição. Então, eu vou dar um exemplo para você aqui. Vou abrir outro vídeo aqui, porque o que acontece? O objetivo é botar a culpa em alguém, mas você imagina só. Vamos ver aqui, o senador. Vou botar um vídeo do senador. Bom dia, Tampo. E não estou dizendo que eles cometeram. Ó, ele vai trazer aqui, ó, para você um vídeo, os vídeos. Meios disponíveis. Aliás, vídeo de que a maioria, muitos governadores, né, indicaram o uso de droga, daquela coisa que eu não posso falar, daquele remédio, tá? Muitos indicaram isso. Aí eu pergunto para você, por que só um tem que ser culpado? Então, se houve um erro, né, um erro tão sério em relação a isso, vai ter que ser todo mundo que indicou, inclusive governadores, prefeitos, todo mundo vai ter que, se tiver que prender um, tem que prender todo mundo, né? Então vamos lá, aqui um vídeo para você. Não faltam provas. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicloroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui.
para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi Wipp, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. Primeiro João Dória, estado de São Paulo. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com 4 especialistas. Sou Davi Wipp. E eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde a respeito da hidroxicloroquina é oferecer a todos os hospitais, públicos e privados, para pacientes internados desde... Vale lembrar, só queria dar uma pausa, que nesse momento os governos, os estados e os municípios já tinham autonomia dada pelo STF. Ou seja, o governo federal já não poderia entrar, né, e passar por cima da autonomia de estados e municípios dado pelo STF. Né? Então, todo mundo estava governando tranquilamente. Governadores tomando decisões, prefeitos tomando decisões. Né? Então, vamos lá. Seja receitado por médico com aceite oficial do paciente. Autorizei. Conhece essa daqui, presidente? Florentino e também outro governador do Piauí, Wellington Dias. Agora você está mostrando para mim só? Não, eu estou mostrando na comissão. Não, mas sim, o senhor fala presidente, é para mim. Eu posso responder por ele já, se o senhor quiser. Mas já que o senhor perguntou para mim, eu vou responder. O senhor não vai responder, minha esposa. Azitromicina, enfim. Calma, presidente. Estão sendo... Eu não ouvi mais. É o governador de onde que está falando de cloroquina? Esse daqui, alguém conhece também? Flávio Diniz. Outro governador. Flávio Dino, senhor presidente. Técnica. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos é estimular a automedicação. Há muitas semanas, desde que começaram os casos. O presidente estava estimulando a alta medicação. Especialmente em São Luís. A cloroquina integra o tratamento que é feito aos pacientes hospitalizados. O governador do Maranhão orientava a não medicação. De saúde. A não medicação, senador. Tem... A não automedicação. Eu quero ver isso aqui. O governador do Maranhão orientava a não automedicação. Seu Renan Filho agora, filho do Renan Calheiros. Aí a moça vai começar a interromper ele. A senadora do Maranhão lá, estado do Maranhão. Aí começa a briga. Eu quero que ele continue passando o vídeo. Começou uma briga do caramba, porque um querendo falar por cima do outro. E aí quando começou a falar de governadores e prefeitos, inclusive o governador que é filho do Renan Calheiros, aí começou a dar briga. Entendeu? O pessoal começou a brigar, começou a discutir. Então, o que ele queria trazer aqui, o senador? O senador está querendo trazer a situação de que governos também tomaram medidas em relação a esse medicamento. Então não foi só uma pessoa que chegou e falou, não, vai ter que ser usado e acabou. Né? Inclusive o presidente não falou isso. Ele falou que ele tomaria, mas não obrigou ninguém a tomar e não tomou nenhuma medida em relação ao Ministério da Saúde, né, liberando o uso do medicamento. Né? Mas vamos lá. Eu vou... senador. Medicamento em Alagoas é o médico. Renan Filho. Renan Filho. Sempre. O que o estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. Secretaria de Estado da Bahia. Vou ter outros estados aí. Eu pergunto para você. Vamos voltar aqui essa telinha aqui. Eu pergunto para você. Então você acha que a CPI está perseguindo o presidente? Né? O objetivo da CPI, todo mundo sabe disso, tá? Não interessa se você é de direita ou de esquerda. Se você é de esquerda, você está feliz com a CPI. Se você odeia o Bolsonaro, você quer mais é que tirem ele mesmo, o sentimento é esse. Tá? Se você é de direita, você está ao contrário. Você está achando uma piada. Agora vamos aos fatos. Quantos governadores e quantos prefeitos indicaram esse medicamento? Né? Vários. Agora eu vou dizer, eles indicaram isso de forma errada?
esse medicamento sempre foi um medicamento super barato. Então, todos que indicaram, era através, foi com o pensamento de tentar ajudar, de tentar salvar vidas. Eu vou te provar isso. Mais uma vez. Eu vou abrir uma mídia aqui. Eu não sei se está aberto aqui. Deixa eu tentar abrir. Peraí, deixa eu tentar abrir uma mídia aqui. Rapidinho. Eu vou abrir aqui uma mídia rapidinho. Que eu esqueci de abrir uma tela aqui, mas é rápido. Tá, vamos abrir aqui. Aliás, não é isso aqui não. Isso aqui sai fora, deixa ali. Navegador. Cena, captura de tela. Captura de janela. Captura de tela. Rapidinho. Tá aqui, ó. Vamos lá. Tô capturando a janela aqui. Vou diminuir só o tamanho aqui, que eu esqueci de fazer isso aqui, mas rapidinho a gente chega lá. Muito rápido. Eu quero te mostrar um outro texto aqui, que é uma coisa bem simples. Mas... a gente tá na gravação? Tá na gravação. Vamos lá. Deixa eu abrir uma tela aqui para você. Olha só. Olha quantas vezes a OMS, eu só botei assim. Cheguei no Google, botei OMS volta atrás. Olha quantas vezes a Organização Mundial da Saúde voltou atrás. Vamos lá. Atualização, né? OMS volta atrás, restrição de ibuprofeno no tratamento. OMS diz que tem transmissão de coronavírus por assintomático. Não, tudo bem. OMS volta atrás de retomar testes de hidroxicloroquina. OMS volta atrás e diz que não tem recomendação. OMS volta atrás de retomar testes clínicos com. OMS volta atrás, OMS volta atrás. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás milhões de vezes sobre esses assuntos. É isso que eu estou querendo explicar para vocês. Então, por que a gente vai ter que culpar uma pessoa específica, achando que essa pessoa fez isso só para matar a gente à toa? Você está entendendo? Como é que a gente vai culpar um governador, um prefeito? Será que o cara quis fazer isso para matar as pessoas? Eu não acredito nisso. Então, cara, é uma palhaçada. Vamos soltar mais um videozinho aqui que eu tenho? Deixa eu abrir mais um videozinho aqui. Eu tenho ele aqui, quer ver? Ó. Que é da... Boa tarde, secretário. Eu queria que o senhor comentasse a decisão da OMS de... O que acontece? Essa secretária que vai depor hoje, né? Daqui a pouco, quando você vê esse vídeo, de repente já até passou o depoimento dela. Ela foi uma das pessoas que tentaram defender o uso do medicamento. Agora, ela tinha base científica, né, para poder dizer que o medicamento funciona, porque tem estudos que foram feitos em relação a isso. Então é importante que todo mundo saiba que, da mesma maneira que as pessoas podem achar que não funciona, existem estudos também. Ela vai dizer isso. Então eu vou trazer para você, só para você ter uma ideia, que vou dar continuidade no vídeo, para você ter ideia. Suspendeu os estudos com a cloroquina. Isso veio uma semana depois do governo anunciar um novo protocolo expandindo o uso dessas substâncias e, naturalmente, aí fica uma situação um pouco constrangedora a partir do momento em que um estudo com 96 mil pessoas não mostrou resultados que justificassem a continuidade na avaliação da OMS. A cloroquina, o país já tem experiência na administração da cloroquina para várias viroses. O meu filho, por exemplo, ele pegou malária esse ano e tomou cloroquina. Eu participei de uma missão em Angola em 1996 e eu tomei a mefloquina, que tem o mesmo princípio, durante 6 meses, ininterruptos diariamente. Então, agora para falar pelo lado técnico, eu vou passar para a doutora Mayra. Boa noite. Nós estamos muito tranquilos e muito serenos em relação à nossa orientação divulgada na nota que orienta o uso das medicações cloroquina e hidroxicloroquina associada à azitromicina para os profissionais de saúde. Essa orientação, como já foi dito antes, ela segue uma orientação feita pelo Conselho Federal de Saúde que dá autonomia para que os médicos possam prescrever essa medicação para aqueles pacientes que assim desejarem. Esse é o que nós vamos repetir
diariamente. Estamos muito tranquilos a despeito de qualquer instituição, entidade internacional, cancelar os seus estudos com a medicação, estudos de segurança. Nós seguimos no Ministério da Saúde, nas secretarias especializadas, acompanhando todos os estudos no mundo. Já temos um banco de informações de 216 protocolos de hidroxicloroquina e cloroquina hoje sendo usados no mundo, em países como Turquia, Estados Unidos, Índia, e nesse caso eu me refiro inclusive ao uso profilático. Nós fizemos uma orientação para o uso precoce. Quanto aos estudos que são mencionados, ou a um estudo específico, que é o que você se refere, não se trata de um ensaio clínico, é apenas um banco de dados coletado de vários países. Isso não entra no critério de um estudo metodologicamente aceitável para servir de referência para nenhum país do mundo e nem para o Brasil. Nesses estudos, a forma de seleção dos pacientes, onde não havia uma dose padrão, uma duração padrão, uma medicação padrão para que possa ser considerado um ensaio clínico, nos faz refutar qualquer possibilidade de citar esse estudo como referência para o Brasil, recuar na sua orientação de respeitar a autonomia médica. O que nós queremos reafirmar é que nós estamos seguindo, sobretudo, princípios bioéticos. O primeiro é da autonomia, que dá ao paciente, a pessoas lúcidas, que podem assinar um termo de consentimento livre, esclarecido, o direito de optar por uma terapêutica que já foi usada no Brasil, que é conhecida há muito tempo, que é de baixo custo, que pode ser acessível em qualquer parte do território. Segundo é respeitar o princípio da justiça, quando a gente garante a equidade do SUS. O quarto e o terceiro, o princípio da não maleficência e o princípio da beneficência. Não maleficência quando nós assumimos a nossa capacidade como órgão orientador do SUS no país de orientar uma dose que garanta a segurança na prescrição médica. E no caso da beneficência, que também é um princípio bioético, é a nossa capacidade de dar ao paciente um direito que é do SUS, de garantir uma medicação para uso para todas as pessoas que desejarem. Então, seguimos muito tranquilos e serenos e não haverá qualquer modificação na nota que foi feita e divulgada no último dia 20. Então, só voltando aqui. Então, o que a doutora explicou ali é justamente o que os outros também falaram. Existem vários estudos que comprovam que o uso da hidroxicloroquina é positivo. Vou ter que dar um pi nesse. Existem vários estudos que o uso de outros também vermífugos também ajudam, né? Então, o que acontece é que ninguém tem certeza de nada e está tudo em momento de estudos. Eu vou fazer uma análise para você. Vamos dizer que essa CPI, por algum motivo, justamente se o ex-ministro Eduardo Pazuello pediu habeas corpus, é porque ele estava com medo de ser preso, correto? Isso aí é um fato. E agora a doutora também, ex-secretária do Ministério da Saúde, também está com medo, pediu habeas corpus. Vamos dizer que, por algum motivo, essa médica seja presa por ter receitado ou ter estimulado o uso desse tipo de medicamento. Ela vai ser presa. Vamos dizer, foi presa. Tá. Daqui a 4 semanas sai um estudo definitivo de que o medicamento funciona. De que o medicamento funciona contra esse tipo contra a Covid-19. Como é que fica? Já que não tem nada definido ainda. Então, o problema é exatamente esse. Então, por isso que eu quero trazer para você e dizer que essa CPI, ela não vai resolver nada. Se ela fosse feita, de repente, daqui a 1 ano, aí poderia realmente ter algum sentido daqui a 2 anos, né? E outro ponto importante é que o pessoal está todo mundo esperando para ver onde é que foi o dinheiro, onde foi aplicado o dinheiro, né? Respiradores comprados, sumiu o respirador, sumiu o hospital de campanha, né? Ninguém conseguiu ainda comprovar para onde que foram colocados esse dinheiro que foi enviado pelo governo federal. Então, assim, são muitos absurdos que têm acontecido e que realmente virou uma piada, independente, aí eu falo, independente de ser de esquerda ou de direita, é uma piada. A CPI da Covid hoje é uma piada, tá? Então,
eu quero fortalecer mais a minha tese ainda. Vou trazer mais uns dados aqui, que é do outro vídeo, aquele vídeo que a gente já estava vendo, sobre a posição dos Estados Unidos em relação a essas coisas. Você vê como que também é um país que está confuso. Por exemplo, né, tiveram alguns estados nos Estados Unidos que falaram, não, fica em casa. Os caras estão bancando mesmo, pagando para ficar em casa. O Texas é um deles, né, onde que a economia despencou, né? Você vê, a gasolina, o combustível nos Estados Unidos é muito barato, né? Um galão de combustível de gasolina nos Estados Unidos custa, são 3,8 litros, né? Eu fiz o cálculo que a Ana Paula Henkel vai falar, que vai até falar o valor aí, tá o mesmo preço que aqui, R$5, entendeu? Isso ninguém fala nada. Né? Se o combustível aqui está caro e a economia está passando por dificuldade, não é só aqui não, nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos está passando por uma situação muito difícil e eles têm muito dinheiro, colocaram muito mais dinheiro do que o Brasil, né, nessa Covid, entendeu? E o Brasil hoje, ele é o 4º país que mais vacina no mundo. Isso aí é um fato, não tem como discutir, né? Então, vamos ver mais esse pedacinho do vídeo aqui. Espero que você esteja gostando. Você que gosta de estudar, gosta de saber as informações e saber tudo certinho, acho que você vai gostar. Se você estiver gostando, dá uma compartilhada. Eu vou até soltar aqui, ó, de novo. Ó. Acho que é isso aqui. Ó. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha com um amigo, com algum amigo aí, ajuda o canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. Boa tarde. Deixa eu soltar aqui de novo mais esse vídeo aqui, ó. E agora, Zuzu? Que é a parte lá na frente. Mais lá na frente. Ó. Não, você é o programa. Eu quero que vocês me respondam desse vírus. Eu sei. 3 milhões de vagas eram para ser. Muita coisa ruim aconteceu, absurdamente galopante. A crise na fronteira sul, parece que levantou a poeira, né? Alguém resolveu, falou, bom, vamos levantar aí o tapete. Mas também, aí eu vou jogar para o Marinho, vou jogar para vocês, existe também pode haver também alguma tentativa de colocar isso no radar, porque a administração de Joe Biden está muito ruim, Emílio, muito ruim mesmo. O combustível subiu aqui 62%. A inflação está assim, absurdamente galopante. A crise na fronteira sul, crise migratória sem precedentes. Agora fala-se no governo de Joe Biden levantar as sanções contra o Irã, né, que Donald Trump colocou. Então, assim, tem muita coisa ruim acontecendo no governo Joe Biden e alguns republicanos estão falando, né? É importante a gente falar do vírus, da potencialidade, né, que existe do vírus ter saído realmente de laboratório, mas sem esquecer que a administração Joe Biden está um desastre. Os números do emprego, por exemplo, que eram para mais ou menos 1 milhão de vagas eram para ser preenchidas nesse mês e apenas 260 mil foram preenchidas porque o governo está aí imprimindo dinheiro para as pessoas ficarem em casa. Então, as pessoas não estão querendo trabalhar se o governo está pagando para ficar em casa. E isso está esfriando demais a economia. O Sami pode até falar melhor sobre isso. Eu queria complementar isso e perguntar como está a sua sensação aí, porque eu tenho alguns relatos, né, de como o governo lá está dando... Ninguém mais quer trabalhar nos Estados Unidos. Acho que não. Não, como o governo está dando dinheiro, principalmente em redes de fast food, esses empregos que pagam menos, está faltando trabalhadores, né? Porque se você dá um incentivo maior para o cara não... O que eu estou querendo te explicar com isso, querendo te mostrar com isso tudo, é o seguinte: não é só o Brasil que está nessa confusão. E olha que os Estados Unidos é um país onde a gente crê que a corrupção é muito menor. É muito menor. Isso é um fato. E eles estão brigando só contra o vírus. Aqui não, aqui tem o vírus e tem o problema do presidente, tem o problema da esquerda, que é de direita, que isso é o maior problema, acho que é o maior problema do que o vírus, né? E levando em consideração também, que você pode atualizar, pode procurar no Google aí, os números em porcentagem de mortes nos Estados Unidos e do Brasil são quase que iguais. O número de mortes na Inglaterra em porcentagem,
né? Claro, uma população menor, 65 milhões de habitantes tem a Inglaterra, o Brasil tem 211. Então, mas em porcentagem está praticamente igual. Sendo que nos Estados Unidos, sendo que no Brasil, eu acredito, é a minha opinião, eu particularmente acredito que os números são exagerados. Acho que não são esses números. Mas tudo bem, vamos continuar aqui só para você ter uma ideia panorâmica de que os Estados Unidos também não está bem, nem economicamente. Você vê, a gasolina está 5, 6 reais lá, quase 6 reais. Então, quer dizer, né, é só o Brasil que está com problema? A culpa é do presidente, só do presidente, né? A previsão do PIB do Brasil é 3,45, né? É uma previsão ótima para um ano que está se passando com pandemia. Então, quer dizer, isso são dados, são informações, não tem o que discutir, não tem o que ficar falando, não tem como sentar ali no boteco, eu gosto de um, gosto de outro, vai ser assim porque o cara não presta, porque eu não gosto dele, porque ele fala palavrão e tal, porque ele... Isso é indiscutível, são fatos. Então a CPI não vai dar em nada, entendeu? Não vai dar em nada. Trabalhar, o ser humano responde. E aí, eu queria ver se você está sentindo isso, né? A falta de trabalhadores. Não, eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Claro. Vocês que têm credibilidade. Eu não tenho credibilidade zero. Não, você é o programa. Eu quero que vocês me respondam desse vírus. Eu sei. 3 caras que trabalhavam lá nesse instituto. Esse aqui é sobre o instituto, vou passar um pouquinho. De falar, né? Não sabemos absolutamente tudo e essas variantes e espalhando de uma maneira nunca vista antes, né? De acordo com o infectologista de Harvard. Então, assim, a verdade, Emílio, é que dentro dessa pandemia a gente tem que ter humildade de falar, né? Não sabemos absolutamente tudo, estamos aprendendo muita coisa ainda, todo dia é uma coisa que aparece aí, que os infectologistas sérios trazem para a gente. Por isso que é muito triste ver a politização dessa pandemia, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender, e se a gente politizar, a gente vai ficar aí preso nessa pandemia mais tempo do que o necessário. Mas precisa explicar, isso aí tem que explicar. O povo precisa de uma explicação. Agora você vê, né? Estados Unidos. Muitas pessoas injustiçadas ao longo do caminho, que aventaram essa possibilidade e foram descartados, desdenhados como... maluco, chapéu de alumínio, conspirador. Conspirações, é isso, exatamente. Então, eu vou deixar essa fala aqui no final para explicar justamente isso. Incertezas em todos os países, no mundo inteiro. Como é que você vai pegar agora e vai prender um ministro da saúde, um ex-ministro, né? Você pega o Pazuello, não. O ministro Pazuello falou, não, só vai para o hospital quando parar de respirar. Quando parar de respirar, quando sentir falta de ar. Agora, tu acha realmente que o cara está fazendo isso para querer que as pessoas fossem mortas? Eu não acredito nisso. Acredito que foi a própria ignorância no assunto. Não ignorância no sentido ruim, mas ignorância de não saber, de ter dúvidas. Entendeu? Então, assim, é muito complicado. Ainda mais politizando. Então, por isso que eu acho que essa CPI não vai dar em nada. Eu tenho certeza. Agora, se houver alguma coisa, vai ser de forma arbitrária. Aí eu acredito que possa acontecer de alguma jogada arbitrária para prender alguém, para culpar alguém, que é o que eles estão tentando fazer e usando a mídia para isso, né? Quer dizer, a mídia é 100% aliada e a gente sabe porque são fatos também. Foram milhões, aliás, foram bilhões anuais, né? Que já não são repassados às propagandas das estatais, né? Então o país estancou, o governo federal estancou essas propagandas e tal, então o dinheiro não está chegando na ponta. Então tem muita gente sofrendo também, porque essas emissoras querem tirar para voltar ao que era antes, né? Que é a sacanagem que era feita antes. Então é muito complicado. Por isso que a minha opinião final sobre esse assunto é de que não vai dar em nada. Logicamente que quem está falando ali é Ana Paula, uma estudante, está estudando governo e tal, mas está trazendo alguns dados ali sobre os Estados Unidos, sobre a vida dela. E aí depois, se você for querer buscar com mais calma, você procura esse vídeo, procura as referências que foram usadas, e você vai ver realmente que é indiscutível esse assunto. Hoje ninguém tem certeza de nada. Por isso que essa CPI não vai dar em nada.
Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa atualização. Vamos acompanhar os próximos passos. Espero que isso acabe logo e que a vacina chegue. Um outro assunto até, antes de terminar, eu vou perguntar para você, por que a Anvisa ainda não aprovou o uso da Coronavac definitivo? Bota aí no Google. Você sabia disso? Que a Coronavac não foi aprovada de forma definitiva no Brasil? Só como uso emergencial? Você não sabia disso. Você sabia... talvez você não saiba, talvez sim. Você sabia que na Europa eles cancelaram a divisão ali da Europa, esqueci o nome, cara. Eles não aprovaram o uso da Coronavac, nem na Europa. Não se está distribuindo Coronavac, não se está usando Coronavac na Europa. Inclusive, quando eles abrirem agora, né, para o turismo, que eles estão pensando em começar a abrir devagar e tal, um dos países que não vai poder entrar na Europa, nos países europeus, é o Brasil. Né? E aí estão vacinando, acho que 70%, mais de 70% da população no Brasil está sendo vacinado com Coronavac. Né? E aí, eu te pergunto, tem alguém reclamando disso, da esquerda? Né? Estão discutindo sobre um remédio da malária, que era contra a malária, que milhões e milhões de pessoas já usaram esse remédio. Está mais que comprovado o uso dele, que pelo menos ele não faz mal. Isso já é um fato. Pode ser que não funcione em nada, mas que não faz mal. Agora, a Coronavac não foi aprovado. Os Estados Unidos também não estão usando. Foi cancelado. E aí? Você sabia disso? Por que eles não estão brigando por causa desse assunto? Por que esse assunto não é prioridade? Porque eles não estão preocupados com vidas. Eles não estão preocupados com a vida de ninguém. Eles estão preocupados em fazer política e tirar o presidente. É isso que eles querem. Arbitrariamente. Tá bom? Então essa é a minha opinião. É o que eu posso contribuir. Espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, está longo, mas é a única forma de falar sobre esses assuntos. Não tem como, né, diminuir isso. Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço. Peço que você aí deixe o seu like e compartilhe aí com seus amigos. Ajude aí a chegar essas informações, né, desmanipuladas aos seus amigos aí, seus grupos de WhatsApp, tá bom? Um grande abraço e fique com Deus.